eu ver um... Tá, né? Tá, apareceu, né? Sim. Ah, tá. Ok. Então tá bom. Bom, então tá. Nós vamos falar sobre as etimologias da palavra hermenêutica e nós vamos começar com a palavra mais antiga que remonta à palavra hermenêutica, que é o verbo hermeneuem. Hermeneuem. Tá? Esse é o verbo grego que deu origem, uma das palavras, né, que deu origem à palavra hermenêutica é o verbo hermeneuem. O que ele significa? Então, o verbo hermeneuem, ele tem três traduções para o português. Ele pode significar expressar, ele pode significar expor, e ele pode significar traduzir. Tá? Expressar e expor não são aqui a mesma coisa. Tá? Expressar, expor e traduzir. Então, o verbo hermeneuem, do grego, ele tem três funções na linguagem. Ele significa, quando ele é usado num texto grego, ele pode querer dizer que alguém está expressando alguma coisa, ou seja, ele está mostrando alguma coisa. Ele pode significar que alguém está expondo a sua opinião, discutindo a sua opinião, ou ele pode querer dizer que alguém está traduzindo algum idioma, tá? Então, o verbo tem essas três significações para o português. Então, vamos ver cada uma delas. Hermeneuem, traduzindo por expressar, significa que ele está dizendo, falando, mostrando de alguma forma. Ou seja, remete a uma linguagem oral, né? Ou seja, que alguém está falando, alguém tomou a palavra, alguém quer dizer alguma coisa. Então, hermeneuem significa falar. Falar no sentido de falar mesmo, linguagem oral, expressar alguma coisa, mostrar alguma coisa. Ou seja, significa fazer aparecer aquilo que naturalmente está no seu interior. Então, a ideia de expressar significa mostrar aquilo que você estava guardando para si. Significa se mostrar. Então, aquilo que você pensou, aquilo que você entendia, aquilo que você imaginava, aquilo que era seu, você fez presente para as pessoas. Então, esse é um primeiro sentido da palavra hermeneuem. Seria minha opinião, no caso, não? Não é a opinião, não é o conteúdo, mas é o seu falar. Independentemente do que você tem enquanto opinião, é o fazer expressar, ou seja, é opinar, vamos colocar melhor, é opinar de forma oral, é colocar para fora aquilo que você pensa. Então, não é o conteúdo, não é o que você está pensando, mas é o ato mesmo de expressar. Me fiz entender? Sim, obrigado. Ok. Então, entenda que não é
não é o que você opinou. Não é a sua opinião, mas é o ato mesmo de falar. É o ato mesmo de opinar. É quando você fala, aquele momento que você falou, você expressou, você jogou para fora, você externalizou. Isso significa hermeneuem, enquanto expressão. Ok? Beleza, obrigado. Opa, desculpa. Vamos para frente. Interpretar. O sentido de expor ele tem esse sentido de interpretar. Ou seja, explicar, argumentar. É uma expositio. Ou seja, é você mostrar a sua posição. Expor, ela vem da palavra expositio, né? Ou seja, é a posício para fora, ou seja, você falar aonde você está posicionado. E quando hermeneuem quer dizer expor, expositio, você está interpretando. Então, interpretar nada mais é do que você se expor. Ou seja, você mostrar para as pessoas qual é a sua posição frente a alguma coisa. Quando você quando você emite um argumento, aí atenção, não é só uma opinião, né? Não é uma opinião, mas quando você argumenta, fala, olha, professor, eu discordo do senhor. Mas por quê? Ó, em função disso, disso, disso. O que você está fazendo? Você está interpretando. Ou seja, você está expondo. Você está se pondo em algum lugar. Então você está explicar. Você está argumentando. Isso já tem a ver com a linguagem escrita. Então lembra, expressar, linguagem oral. Expressar é você jogar para fora, falar, dizer, emitir. Interpretar ou expor é você linguisticamente, escritamente, você explicar, é você argumentar, é desvendar o que está dentro antes de pôr para fora. Então, ou seja, é você ter consciência do que você quer falar antes de falar. Então, se expressar você põe para fora o que está dentro, no expor, que é a mesma coisa que interpretar, no expor, você prepara o que está dentro antes de pôr para fora. Ok? Então, expressar, pôr para fora. Dizer, falar, exteriorizar. Expor significa explicar, argumentar, interpretar. Lembra dessa questão. Expor expositio, ou seja, mostrar a sua posição. Positio ex, ou seja, a sua posição fora. Você mostrou onde você está localizado. Você se colocou. E nisto, você argumentou. Você interpretou. Pôs a sua posição.
Oi, diga. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão de linguagem escrita? Que ela difere um pouco do ato de escrever, né? Pelo que eu entendi do argumentário em si. Isto. A ideia da linguagem escrita aqui, em diferença com a linguagem oral, é que na linguagem oral, nós nem sempre, na linguagem oral, nós nem sempre elaboramos bem o que pensamos. Correto? Tanto é que quando você, por exemplo, quando você vai falar de supetão, se eu pegar e falar assim, resuma para mim, pergunto para qualquer um aí, pega um de supetão e fala, resuma para mim o que foi a teoria do conhecimento. Provavelmente você vai ficar doidinho, né? Por quê? Porque você vai ter que falar, às vezes sem pensar. E o que você vai falar nem sempre sai concatenado, nem sempre vai sair na ordem. Então, o expressar, ele tem essa característica de expor. Expor, não, de expressar, de pôr para exteriorizar, essa é a melhor expressão. Exteriorizar. Nem sempre o que você exterioriza está organizado. Nem sempre o que você exterioriza, expressa, fala, diz, está organizado. Já com a linguagem escrita, quando você escreve, a não ser quando é no Facebook ou no WhatsApp, aí a gente escreve qualquer porcaria, escreve blá, 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 né? Mas quando você escreve um texto, seja uma carta, seja um documento, um texto, você procura dar uma ordem. Então, quando nós falamos de linguagem escrita, nós estamos falando do conteúdo que aquele texto contém. E aí, nós estamos falando das regras gramaticais que você utiliza para escrever. Nós estamos falando da própria regra da língua portuguesa que você usa para escrever. Nós estamos falando da lógica que você usa para escrever, entendeu? Então, quando eu falo de expressar, eu estou falando de exteriorização, independentemente de uma certa organização. É pôr simplesmente para fora, sem se preocupar com muitas coisas. E quando você faz a chamada interpretação, que é a exposição, você pensa primeiro antes de escrever. Ok? Eu me fiz entender? Sim, sim, obrigado. No caso, então, expor tem um conhecimento, um conhecimento não, tem uma estrutura. Exatamente, tem um conhecimento. É exatamente isso. Ou seja, o interpretar, que é o expor, ele pressupõe o conhecimento. Você não consegue escrever sem ter algum tipo de conhecimento prévio. O falar, nem sempre, que besteira a gente fala a todo momento, né? Opinião não é conhecimento. Lembra a teoria de conhecimento? Opinião não é conhecimento. Então, quando você emite uma opinião, você fala, nem sempre você está emitindo um conhecimento. Às vezes você está fazendo achismo, né? Por isso que o conhecimento ele precisa de argumentação. Uma opinião ela tem que ser justificada. Senão ela vira mera opinião. Isso só tem validade para você. E aí, aquilo que eu falava o ano passado, né? Opinião, a gente agradece e fala, pode guardar para você que eu não quero. Me poupe os meus ouvidos da tua opinião. Agradeço o que você quer falar, mas a mim não interessa. Opinião, a gente sempre agradece e diz, não me interessa. Agora, o conhecimento, que é justificado, que é argumentado, por isso que o conhecimento, por que, por exemplo, às vezes o pessoal faz um questionamento em relação
aos congressos de filosofia, porque nos congressos de filosofia os professores leem o texto. Por que eles fazem isso? Justamente para evitar as opiniões pessoais. Porque no texto escrito você organiza, né? No texto escrito você deixa ele organizado, certinho. E já no texto, já quando você só fala, você corre um grande risco de cair na mera opinião. Né? Então, por isso que nos congressos de filosofia, quem comunica lê um texto. Porque o texto, ele já é uma coisa organizada. Então, tem uma lógica, uma sequência, né? Entendeu? Vamos lá, continuando. E, por fim, nós temos a expressão traduzir. Traduzir significa portar a mensagem, que também faz parte da linguagem escrita. Tá? Traduzir é você conservar a mensagem original. Esse é o sentido da palavra traduzir, que vem da palavra hermeneuo, né? Então, traduzir é conservar a mensagem. E por isso que quando você traduz, o que você procura fazer? Ser fiel ao original, né? Essa é a grande característica do tradutor. A grande característica do tradutor é ser fiel ao original. Por quê? Porque traduzir é portar a mensagem. É você carregar, guardar, conservar a mensagem. Daí vem também, por exemplo, olha só que interessante, né? Daí vem, dessa ideia de hermeneuem como tradução, daí vem também a ideia de conservador. A palavra conservador, que é muito utilizada hoje, às vezes, para denegrir a imagem das pessoas, ela nada mais é do que alguém que conserva o original. Ou seja, é um tradutor. Né? O problema é que tem se utilizado a palavra conservador como sinônimo pejorativo. Né? Mas, na verdade, o conservador é um bom tradutor, porque o conservador é aquele que conserva, porta a mensagem. É aquele que vamos dizer assim, garante que a mensagem ultrapasse o seu tempo histórico. Né? E aí ele vai dizer, né? Encontrar o melhor modo de pôr para fora. Então, olha só, a primeira expressão, né, que nós vimos, que é expressar, é pôr para fora. Interpretar é pensar antes de pôr para fora. E traduzir, encontrar a melhor forma de pôr para fora. Então, hermeneuem é pôr para fora, pensar antes de pôr para fora e encontrar a melhor forma de pôr para fora. Então, essa é a origem vamos dizer assim, essa é uma das origens da palavra hermenêutica, do verbo hermeneuem, que significa pôr para fora, ou seja, expressar, dizer, pensar antes de pôr para fora, argumentar, interpretar
e traduzir, encontrar a melhor forma de pôr para fora. Então, só aí, pode falar. Então, quando você tem aquela pessoa que usa aquela expressão, na minha cabeça eu consigo organizar, mas na hora de externalizar eu tenho um problema. É um problema de tradução, no sentido da hermenêutica. É isso mesmo. É um problema quase que de tradução, né? Do ponto de vista do hermeneuem, do ponto de vista da origem dessa palavra, quando você até consegue pensar tranquilo as coisas, e você não tem problemas em falar, mas você tem problema de como falar, né? É um problema de tradução. É um problema de tradução, sim. Tá? Perfeito. Então, perceba que a hermenêutica em si mesma é um problema, porque na sua raiz nós temos 3 funções que ela faz. A raiz da palavra hermenêutica já é problemática, porque ela exerce funções diferentes na linguagem. Ela exerce modos de falar, e produzir e traduzir de maneiras diferentes. Então ela começa de uma forma problemática dentro da linguagem. Continuando, então. Então, as três expressões, traduzir, interpretar e expressar, traduzir, interpretar e expressar, todas elas têm uma coisa em comum. Elas funcionam como mediação. Ou seja, o verbo hermeneuem é um verbo mediador. Ou seja, quando você fala, você usa a tua voz para mediar o conteúdo que você quer falar. Quando você escreve, você usa a língua portuguesa para mediar o que você quer falar. Quando você traduz, você usa uma outra língua para mediar o que você quer falar. Ou seja, hermeneuem é um verbo que faz o meio de campo. Ele é um modo, um jeito de ligar o quê? Ligar os sentidos, ligar os conteúdos. Você tem um conteúdo interior e quer transformar ele em exterior. E você usa o que para fazer isso? Você usa a fala, você usa a escrita, você usa a língua. Então, ela é uma mediação. E por isso que, já vou dizer antes que eu esqueça, e é por isso que alguns teóricos, mas isso não é comprovado, mas alguns teóricos dizem que a palavra hermenêutica vem da palavra Hermes. O que é Hermes no grego antigo? Hermes é o nome do deus grego, que nós chamamos de Hermes, ou Mercúrio no romano. Tá? Hermes é um deus grego que depois, latinizado, virou Mercúrio para os romanos. Qual é a função do deus Hermes? Quem é que lembra? Ou quem é que sabe? Era o mensageiro dos deuses? Isso, é o mensageiro dos deuses. É aquele que o quê? Que porta a mensagem dos deuses. Então, alguns dizem que a palavra hermenêutica vem da palavra Hermes, ou seja, do deus grego Hermes. Mas isso não é comprovado, tá? Isso não é, mas tem sentido. Ou seja, embora não tenha comprovação científica dessa origem mitológica da palavra hermenêutica, mas faz sentido por quê? Porque o deus Hermes é aquele que
expressa, porque ele fala em nome dos deuses. É aquele que interpreta, porque ele pensa o que os deuses querem que ele pense. E porque ele traduz, ou seja, ele porta a mensagem dos deuses. Tá? Então, ou seja, e o deus Hermes é o mensageiro. Ele é o quê? O mediador. É aquele que faz a mediação entre os deuses e os homens. Se nós fôssemos pensar isso do ponto de vista cristão, ou seja, nós diríamos o quê? Diríamos que Jesus Cristo é a hermenêutica cristã. Né? Ou seja, Jesus é o quê? É o portador da palavra. Ele que carrega a mensagem do Pai e transmite aos homens. Então, Jesus é o hermeneuta ou a hermenêutica do cristianismo. Né? E por isso, depois nós vamos ver o quanto que isso é interessante, nós vamos observar, por exemplo, que aquele método hermenêutico de interpretar a Bíblia à luz do Novo Testamento, que é as chamadas prefigurações do Antigo Testamento em função do Novo Testamento, isso tem esse sentido grego. Porque quando Paulo faz aquela ideia, Cristo é o novo Adão, é a nova Eva. Lembram dessas interpretações? Isso é o quê? E essa interpretação é justamente uma interpretação que vem dessa origem grega de pensar Jesus, o evento Jesus, é a nova chave de leitura de toda a história da salvação. Né? Então, você vê que dessa compreensão do hermeneuem, é que nós podemos podemos entender, por exemplo, as compreensões das próprias exegeses bíblicas. E não é à toa, eu já estou adiantando essas coisas, estou fazendo alguns adiantamentos aqui, só para vocês já se ligarem, fazer os links. E não é à toa, né, que a exegese, ela é a hermenêutica, como é que eu vou dizer? É uma hermenêutica básica. Ou seja, a hermenêutica, ela nasce dentro do campo teológico. Depois, ela vai para outros campos, né? Então, a hermenêutica, ela nasce, o campo dela, de nascedouro da hermenêutica, é no campo teológico. Não no campo teológico cristão, mas vai passar também para o cristianismo. Mas o campo de nascedouro da hermenêutica é o campo teológico. E nós vamos ver isso com mais calma. Alguma pergunta, dúvidas, questões até aqui? Tranquilo? Então, entender que o verbo hermeneuem é um verbo mediador. Tá? O hermeneuem é o verbo mediador. Então, hermenêutica, de alguma forma, é mediação. Quando falamos de hermenêutica, estamos falando de mediação. Ou seja, estamos falando de alguma coisa que ajuda a entender outra coisa. Lembra do termo médio da lógica? Lembram do termo médio? Nós temos termo maior, termo menor e termo médio. O termo médio, ele é um termo hermenêutico. Porque é ele que faz a ligação entre premissa maior e premissa menor. Então, eu quero que vocês entendam isso. A função do verbo hermeneuem, que dá à hermenêutica esse sentido de mediação. A hermenêutica serve para mediar.
Ok? Perfeito. Vamos dar um passo para frente, então. Bom, agora nós vamos falar... Estão vendo aí o slide? Sim, professor. Ok. Bom, agora nós vamos falar de uma outra palavra. Nós falamos do verbo hermeneuem. Agora nós vamos falar do substantivo hermeneias. Então, tem o verbo hermeneuem e agora tem o substantivo hermeneias. Tá? Olha lá. O substantivo hermeneias, ele foi utilizado da maneira assim, vamos dizer assim, a maneira mais conhecida do substantivo hermeneias é no texto de Aristóteles, chamado Perihermeneias. O texto Perihermeneias, quer ver só um pouquinho. O texto Perihermeneias, ele está no órgão de Aristóteles, tá? Então, ele está depois de tópicos, depois de categorias. Depois de categorias, você tem o da interpretação. Não sei se consegue ver. Ok? Sim, professor. Beleza. Tá ao contrário, mas acho que vocês conseguem ler, né? Então, o Perihermeneias é um texto de Aristóteles e é um substantivo que as pessoas traduzem por da interpretação, né? Porém, na verdade, o texto de Aristóteles, Perihermeneias, ele não é um texto de hermenêutica. Ele é um texto sobre lógica. E aí a pergunta é, mas como usar uma palavra hermeneias, perihermeneias, para um texto que não fala de interpretação? Bom, aí a gente lembra das funções do verbo hermeneuem. Ou seja, na verdade, o texto de Aristóteles, ele deveria se chamar o dito, ou sobre o que se diz, né? E não da interpretação. Porque interpretar é um sentido entre três. Você tem, então, hermeneuem, que deu origem à palavra hermeneias. Eles pegaram um sentido, que é o interpretar, e traduziram da interpretação. Porém, não fala nada de interpretação o texto de Aristóteles. O texto de Aristóteles fala sobre a lógica. Ou seja, o texto de Aristóteles deveria ser traduzido como daquilo que se pode dizer. E o que é aquilo que se pode dizer? Se pode dizer a partir da lógica. Então, na verdade, o texto de Aristóteles deveria se chamar o dito, ou sobre o que se pode dizer, ou sobre o que se diz. Por quê? Porque nós temos... Oi, pois não. Desculpa interromper, mas assim, no caso, então, eu teria que usar a expressão o dito. Seria uma tradução mais adequada, entende? Aham. Ah, tá. Ô, professor. Pois não. Bom dia. Só que na época aqui que foi escrito, já tinha essa concepção da palavra hermenêutica ou não?
Ou será que o problema era que na época não tinha essa concepção que se tem hoje? Boa pergunta, viu, Gaúcho? O Gaúcho tá ficando inteligente. Então, realmente, né, talvez, realmente, quando se traduziu para o português pela primeira vez, não se tivesse uma análise tão profunda da palavra hermeneias, tá? E por isso a tradução ficou como da interpretação, e até hoje se traduz como da interpretação. Mas você não encontra, volto a dizer, se você ler o texto da interpretação de Aristóteles, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar sobre proposições, conjunções, sobre sujeito, sobre predicado, o que é um silogismo, o que é uma premissa maior, ou seja, é lógica. O texto da interpretação é um texto sobre lógica. Só que, realmente, essa complexidade da palavra hermeneias, ela é contemporânea. Tá? Então, ou seja, o uso, e aí atenção que eu vou dizer agora, não é que Aristóteles errou ao dizer perihermeneias. O problema não está com Aristóteles, o problema está na tradução para o português. Porque nós traduzimos como da interpretação, porque a palavra hermeneias ficou conhecida apenas como interpretação. Mas, na verdade, nós vimos que ela tem 3 significados. Eu poderia ter traduzido da tradução, por exemplo. Ou do dito, como eu falei. Do que se pode dizer. Mas escolheram da interpretação. Tá? Então, na verdade, você tem razão quando você diz que as traduções para o português do texto de Aristóteles, elas não levavam em consideração a complexidade da palavra hermeneias na origem do seu verbo hermeneuo. Tá bom? Vamos continuar. Então, hermeneuem e hermeneias. Então, como eu falei, aí o texto foi traduzido por da interpretação. Mas o correto, claro, entenda que correto como mais adequado, tá? Não é que está errado dizer da interpretação. Ah, o Vitor agora está querendo se achar. Não, não é isso. É que mais adequado com o conteúdo do texto não é interpretação. O mais adequado por conteúdo seria daquilo que pode ser dito, daquilo que pode ser expresso como verdade ou com verdade. Esse seria um título mais adequado ao texto de Aristóteles. Do que se pode dizer para se ter a verdade, né? É mais ou menos isso, tá bom? Bom, agora um outro substantivo que também aparece dentro da história da filosofia, que é o substantivo hermeneutike. Então, estamos aproximando da palavra latina hermenêutica, né? Observe que o verbo hermeneuem, que é o uso mais antigo dele. Depois nós temos hermeneias, e agora nós temos o substantivo hermeneutike, que é uma variação dessas expressões que nós estamos utilizando. Hermeneutike, ela aparece onde? Aparece nos diálogos platônicos. Tá? Então, no diálogo do político, né, o politikos, Platão, então, vai utilizar a palavra hermeneutike. E o significado da palavra hermeneutike em Platão,
Olha só que interessante. É a arte de predizer o futuro. Porque para Platão, hermenêutica é a função dos poetas que falam em nome dos deuses. Então, para Platão, hermenêutica é a função dos poetas gregos. Ou seja, é a função que aqueles poetas que eram os representantes dos deuses na Grécia Antiga, eles tinham a função de quê? De revelar a vontade divina. E eles faziam isso com a arte da hermenêutica. Ou seja, a arte de predizer o futuro. Então, esse é o sentido que Platão utiliza para a palavra hermenêutica. Observe aqui como que nós temos dois lugares onde a palavra grega aparece. Um, dentro da função da linguagem, ou seja, a linguagem, o verbo hermeneuem, ele é um verbo que ele tem uma função na linguagem. E nós temos o substantivo hermenêutica, que tem uma função teológica. Aquilo que eu falei para vocês. Então, ou seja, o hermenêutica é um substantivo grego que aparece dentro da perspectiva teológica. Então, vamos dizer assim, a origem da palavra hermenêutica, ela tem dois lugares originários: a linguagem e a teologia. A linguagem no sentido do verbo hermeneuem, ou seja, uma função da linguagem. Ou seja, um verbo. O verbo é a linguagem. E o outro é o teológico, que é o substantivo hermenêutica, que diz que significa o quê? Significa a função de predizer o futuro. De quem? Dos poetas que falavam sobre os deuses. Então, esse é o berço gestor da palavra hermenêutica. O berço gestor da palavra hermenêutica são esses três grandes substantivos, palavras, né? Dois substantivos e um verbo. O verbo hermeneuem, o verbo hermeneias, substantivo hermeneias, e o substantivo hermenêutica. Tá? Então, o berço gestor da palavra hermenêutica é o verbo hermeneuem, o substantivo hermeneias e o substantivo hermenêutica. Sendo dois deles na linguagem e um deles na teologia. Daí, essa palavra hermenêutica, ela foi latinizada, ou seja, ela foi transliterada para o latim. E isso aconteceu quando? Isso aconteceu em 1654. Então, só em 1654 que a palavra grega hermenêutica foi levada para o latim, que deu origem, no português, à palavra hermenêutica. Isso foi feito em 1654 por um teólogo
protestante chamado Dannhauer. Então, Dannhauer, estudando hermenêutica, ele pegou a palavra grega hermeneutike e latinizou ela. Ou seja, transliterou para o latim, e daí surgiu a palavra hermenêutica, que temos hoje a palavra hermenêutica em português. Então, você vê, a palavra hermenêutica em português, ela só vai aparecer no século XVII, em função da passagem do grego para o latim, no século XVII, com a palavra hermenêutica. Em latim, que, claro, foi depois será traduzido para o português como hermenêutica, né? Até aqui, gente, tudo tranquilo? Está muito confuso? Está muito difícil? Tá, então, eu estou mostrando para vocês as etimologias, né? Mostrando como que a palavra foi construída. Então, a palavra hermenêutica, hoje, ela remonta a estas palavras gregas, que só em 1654 pôde ser passada para o latim. E aí, do latim, chegou até nós, né? Aqui também tem um outro termo, que é o termo hermenés. O termo hermenés, ele já é uma variação de hermeneutike, tá? Então você vê, nós temos hermeneuem, hermeneias, hermeneutike, e o hermenés já é uma variação. Então ele não é originário, ele é uma variação. Ele foi utilizado por Platão no texto Ion, o diálogo Ion, que significa intérpretes. Então, os hermeneutikes, que eram os poetas, eles eram considerados hermenés. Então, a função hermenêutica, o que é hermenêutica? É a função de predizer o futuro. Então, quem exercia a hermenêutica era chamado de hermenés. Os hermenés faziam hermenêutica, eram os intérpretes. Ou seja, os poetas eram os hermenés que faziam hermenêutica. É muita hermeneice, né? É uma hermeneice lascada, né? Mas é isso aí. Então, ou seja, retomando, originalmente você tem o verbo hermeneuem, que dá origem a dois substantivos. O verbo hermeneuem dá origem a dois substantivos. Hermeneias, hermeneutike. Hermeneuem é o verbo, hermeneutike e hermeneias são dois substantivos. O hermeneias é apenas a substantivação do hermeneuem. Então, assim como você tem aparecer e aparecido, você tem hermeneuem, hermeneias. Né? É a substantivação do verbo. O hermeneutike, que é um outro substantivo oriundo do hermeneias, do hermeneuem, ele já é uma função teológica. E quem faz a função teológica são os hermenés. Tá? Então, sintetizando aí, né?
o verbo a origem é o verbo hermeneuem, que dá origem a dois substantivos. A substantivação do hermeneuem é o hermeneias. O hermeneutike é a função teológica de quem usa o verbo hermeneuem. E quem usa o verbo hermeneuem na função hermeneutike é os hermenés. Vai ser hermeneice lá na China, né? E, então, tudo isso depois passa a ser chamado de hermenêutica em latim em 1654, por aí, né? Bom, aqui tem uma coisa importante, depois que a gente viu isso, essa origem grega, aqui tem uma informação importante. Aí eu pediria que alguém, por favor, fizesse essa leitura para nós. Quando a interpretação é transformada no método científico, lhe é atribuída um nome grego, hermenêutica. Bom, então agora vamos sistematizar alguma coisa aqui. Observe que, até agora, nós falamos de hermenêutica a partir das suas ações. Ou seja, nós falamos de expressar, que é um verbo, falamos de interpretar, que é um verbo, e falamos de traduzir, que é verbo. Falamos de hermenés, que é a substantivação do verbo. Falamos de hermeneutike, que é alguém que faz a função de usar o verbo. Mas todos estes verbos, quando eles estão sendo estudados cientificamente, é que nós damos o nome de hermenêutica. Então, olha lá. Então, há uma diferença entre o ato de interpretar e a palavra hermenêutica no sentido latino. O verbo grego que nós aprendemos, eles são verbos, são atos. Ou seja, quando você usa o verbo hermeneias, hermeneuem, você está fazendo alguma coisa. Então, você está interpretando, você está expressando, você está expondo. Ok. Para isso, a gente usa esses verbos, expressar, interpretar, traduzir. A pergunta é, quem é o campo da ciência que estuda a interpretação, que estuda a tradução e que estuda a argumentação? O campo da ciência que estuda essas três significações que nós vimos do verbo hermeneuem é que nós chamamos de hermenêutica. Então, a hermenêutica é o estudo da interpretação. Atenção, é o estudo da interpretação. Não é o ato de interpretar. Embora a hermenêutica venha da palavra hermeneuem, mas o hermeneuem são os verbos que a hermenêutica faz. O fazer, os atos de fazer, de interpretar, de traduzir e de falar,
São atos. Mas quem estuda tudo isso? Qual é o campo da ciência que organiza essas três coisas? Qual é o campo da ciência que identifica o intérprete? Qual é o campo da ciência que faz o estudo que acabamos de fazer agora? O estudo da ciência que organiza tudo isso que nós fazemos é hermenêutica. Ou seja, hermenêutica é o estudo da interpretação. Então, hermenêutica e interpretação não é a mesma coisa. Hermenêutica é o estudo da interpretação. São as teorias da interpretação. A interpretação é o ato mesmo de interpretar. Então, é o fazer. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque a gente já está quase também no final, e aí eu vou finalizando nisso aqui. Então, aqui vem uma diferença muito importante. Hermenêutica não é a mesma coisa que interpretação. Então, quando nós falamos hermenêutica, é uma coisa. Quando falamos interpretação, é um tipo de hermenêutica. Por quê? Porque a origem da palavra hermenêutica não é só interpretação. Toda tradução também é uma forma de hermenêutica. Então, ou seja, o verbo originário da palavra hermenêutica, o verbo hermeneuem, ele não permite que a gente diga que hermenêutica significa apenas interpretação. Por quê? Porque nós vimos que o significado da palavra hermeneuem são três. Então, pelo menos, eu tenho três ações diferentes para a palavra hermenêutica. Então, a palavra hermenêutica é o estudo de todas essas ações. Estão entendendo, gente? Então, hermenêutica é o estudo da interpretação. Ou a hermenêutica é a teoria da interpretação. A interpretação é o ato de interpretar. Quando você pega um texto e abre ele e começa a ler e começa a estudar, hoje, por exemplo, o Germano entrou em contato comigo, né, e falou: professor, eu estou a estudar Kant e a mim me gusta muito Kant. Não foi, Germano? E quando ele diz isso, quando ele diz, eu estou estudando Kant, eu estou lendo Kant, estudando Kant, interpretando Kant, ele está fazendo. Ele está na ação. Ele está lendo e está estudando. Ele está o quê? Interpretando. Ele está no agir da interpretação. Agora, o que ele vai ler? O que ele vai ler para ajudar a entender o Kant? Isso seria o estudo hermenêutico, ou seja, o estudo dos atos da interpretação, os critérios, as regras, os princípios da interpretação são dados pela hermenêutica. Lembra que nós falávamos igual lógica. A lógica, ela era o estudo das... Morri. Das... Fala alto. Das regras. Das regras do quê? Do pensamento.
A lógica não é quando você estava pensando, a lógica é quando você estudava as regras para pensar. A lógica, o que a gente estudou em lógica? Regras. O que nós vamos estudar em hermenêutica? Regras. Regras para quê? Não mais para pensar. Regras para interpretar. Vitor. Oi, pode falar. Então, eu poderia colocar como hermenêutica como estudo sistemático dos atos que o verbo hermeneuem implica, sendo expressar, interpretar e traduzir. Perfeito. Acho que não há conceito melhor. É exatamente isso. Ou seja, qualquer ato que implique mediação, expressar, interpretar e traduzir, estudado na sua sistematicidade, isso é hermenêutica. Tá? Perfeito. Então, ou seja, então não vamos confundir. Quando nós estamos estudando um texto, lendo o texto, interpretando o texto, nós não estamos fazendo hermenêutica ainda. Você está estudando, você está fazendo interpretação. Então, por exemplo, você adora estudar Santo Tomás de Aquino. Ótimo. Então, vai lá e pega o texto em latim. Aí você pega o texto em latim e você vai fazer uma tradução. Ah, eu estou fazendo hermenêutica com isso? Não. Eu estou traduzindo para estudar. Agora, quando eu quero discutir qual é a melhor regra, qual é o melhor critério, qual é a melhor forma de poder executar a interpretação, a tradução ou a fala, aí eu estou discutindo hermenêutica. Tá? Então, a hermenêutica, nós vamos discutir os critérios para uma boa interpretação. Ou seja, nós vamos discutir como que a interpretação funciona. E não vamos fazer interpretação, mas nós vamos mostrar por detrás do ato interpretativo quais são as regras, quais são os critérios, quais são os caminhos que uma interpretação faz na hora que eu estou interpretando. Gente, ficou claro isso? Então, você vê toda essa volta que nós demos no passado para vocês entenderem o quê? Que hermenêutica não é interpretação. Né? Então, ou seja, é muito importante essa volta, essa origem, justamente para que vocês entendam. Ou seja, o objetivo dessa aula é mostrar a diferença. Interpretação é uma coisa, hermenêutica é outra. Eu já estou no final da minha aula e eu não quero passar mais do que isso, não. Tá bom? Depois eu pego a presença que vai vir do Meet para não tomar mais tempo. Valeu, gente, então? Beleza? Qualquer dúvida está lá no fórum lá para vocês colocarem, tá? Eu vou fechar aqui a gravação.